Olá pessoal, bom dia. E vamos fazer a correção da nossa atividade que foi proposta, né? A gente começou a estudar aqui sobre o gênero textual chamado poema. Primeiramente, eu gostaria que vocês observassem como é que é a estrutura de um poema. Veja como é que ele é escrito, ó. Geralmente ele é escrito no meio da folha, né? Bem no centrozinho da folha, né? Deixando as margens, não é? Ao lado, e a gente coloca bem ao centro. Aí ele tem um títulozinho dele aqui em cima e aí a gente começa a escrever o poema. Geralmente o poema ele tem algumas rimas, né? Mas a estrutura do poema é essa, ó. Observe que cada linha dessa aqui, ó, a gente chama de verso. Cada linha dessa a gente chama de verso. E o conjunto dessas linhas, dessas frases aqui, ó, a gente dá o nome de estrofe. Então, não é? A gente percebe como é a estrutura de um poema. Ó. Cada estrofe ela é separada, ó. Ela não pode ficar junta uma da outra, ela é separada, né? Então, toda vez que for fazer um poema, sempre observar essa estrutura. Vamos ver o que esse poema fala pra gente. Vamos lá. Desperdício. Alô, alô, garotada, prestem muita atenção. Para evitar o desperdício, vou ensinar uma lição. Mas antes, vou falar um pouco da nossa situação. Cerca de 13 milhões de pessoas que vivem em nossa nação passam fome e muita sede e sofrem de desnutrição. Que curioso, vejam vocês, que 30% da produção agrícola do nosso país cultivada é toda desperdiçada. E lhes digo com tristeza e muito sofrimento que esse fato deixa o Brasil entre os 10 países que mais desperdiçam alimento. Por isso, comece em casa e aprendam a lição. Aproveite por completo a comida que no prato colocar, o suco que for beber e a água que for tomar. E a comida que sobrou de ontem, para a panela deve voltar. Fala para a mamãe e o papai tudo reaproveitar. Agindo corretamente, com consciência e dedicação, vamos ajudar a diminuir a fome da nossa nação. Que lindo poema, hein? Ele foi escrito por Rosiane Fernandes Silva. Fala sobre o desperdício dos alimentos, né? Fala sobre a importância da gente sempre reaproveitar o nosso alimento e nunca desperdiçar, nunca. Principalmente porque nosso país é um país muito grande que tem muita gente que passa fome. Então vamos responder as questões? Vamos lá? Qual é o gênero textual acima? Gente, gênero textual é aquilo que o texto ele está nos mostrando. Por exemplo, se a gente for pegar uma receita, o texto ele vai ter o formato de uma receita, né? Aqui, for pegar uma notícia, ele vai ter um formato de notícia. Se a gente for pegar, no caso, um texto jornalístico, ele vai ter o seu formato. E esse formato desse texto aqui? Qual é o formato desse texto? Qual é o gênero desse texto? Então ficou claro para a gente aqui que o gênero textual, né, do que foi apresentado aqui é o quê? É um poema. Número 2. Quantas estrofes há no texto? Basta eu contar, ó, esse conjunto aqui, ó, de versos, e eu tenho o quê? 8 estrofes. Quantos versos há, né, nesse texto, nesse poema? Eu vou contar cada linha dessa aqui, ó, cada frase dessa aqui, ó. A gente vai chegar a um total de 33 versos. Tem rimas no texto? Transcreva 2 pares de rimas. Olha, claro que tem rimas, ó. Alô, alô, garotada, prestem muita atenção. Para evitar o desperdício, vou ensinar uma lição. Ó, lição, ela rima com quem? Com atenção. Nação rima com o quê? Com desnutrição. Então, o poema, na maioria das vezes, sempre vai ter uma rimazinha. E aqui eu separei nação e nutrição, cultivada e desperdiçada, que ele pediu 2 pares. Qual o assunto abordado no texto? Ora, o assunto abordado no texto, no poema, foi o quê? O desperdício de alimentos. Número 6. Procure no dicionário o significado da palavra desperdício.
No dicionário, né, ou mesmo quem não tiver dicionário pode pesquisar na internet, significa o quê? Despesa exagerada, gasto excessivo, né, gasto desnecessário. Então, tudo que a gente gasta além da conta, além daquilo que é necessário, significa desperdiçar, né? De acordo com o texto, 3 milhões de brasileiros passam fome, sede e sofrem de desnutrição. Responda como o problema da fome poderia ser resolvido em nosso país. Então é uma resposta pessoal, né, que você vai escrever. Como é que a gente vai resolver o problema da fome em nosso país, né? Então vocês vão, após a leitura, vocês vão escrever como é que a gente pode resolver, né? Como é que os governantes podem resolver a questão da fome, né? A gente sabe que a fome está ligada muito à questão de emprego. A pessoa que tem um emprego, ela consegue se manter, se sustentar. De acordo com o texto, qual a colocação do nosso país no ranking dos países que desperdiçam alimento? Então, no texto aqui, ó, se a gente for aqui, ó, para essa estrofe aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, na quinta estrofe fala, ó, e lhes digo com tristeza e muito sofrimento que esse fato deixa o Brasil entre os 10 países que mais desperdiçam alimento. Então, nossa resposta é o quê? Que nosso país está entre os 10 países que mais desperdiçam alimentos. A questão 9, né? Muitos dizem apenas que apenas uma pessoa não pode resolver os problemas do mundo. Porém, não podemos pensar dessa forma, porque a mudança deve começar dentro da nossa casa. Que lição você aprendeu após a leitura das 3 últimas estrofes? Após essas 3 estrofes, ó, que fala realmente sobre sua casa, qual foi a lição que você aprendeu? O que a gente pode fazer? O que as estrofes mandam a gente fazer? Então, a resposta pessoal. E a questão 10, né, fala, na sua casa não há desperdício de alimento, ou alguém sempre deixa um pouco de comida no prato após as refeições. Também é uma resposta pessoal. Eu quero saber se na sua casa há um desperdício, se tem aquele lá que enche aquele prato de comida, de alimento, e depois vai lá e não quer comer tudo, né? Deixa no prato. Certinho? Aqui é uma resposta pessoal. Pois é, gente. Então a aula de hoje, né, fica por aqui, que a gente possa aprender a não desperdiçar os nossos alimentos. A gente sabe que desperdício, a gente tem que controlar todos os desperdícios, né? Principalmente o de alimento, que é muito importante. Muitas pessoas, né, passam fome, muitas pessoas têm dificuldade de se alimentar. Então, a gente aprendeu hoje com a lição que não devemos desperdiçar nenhum alimento. Colocou no prato, a gente tem que comer. Valeu? Um abraço.